Olá, boa noite. Ca- Cadeira de quinta-feira, operações unitárias, categoria 17. Sejam todos bem-vindos. Quem é que está aí já presente na nossa turma? Temos aí o Anderson, a Ellen, o João Victor, Josiane, Letícia, Luana, Marinês e Ramon. Todos sejam bem-vindos para mais uma aula de quinta-feira. Hoje, 17º encontro, estamos aí, passamos da metade. Estamos aí já nos aproximando para a reta final aí da nossa disciplina. Deixa eu só compartilhar a tela. Então, nossa aula de hoje, aula 17, ok? O professor ainda não corrigiu, mas hoje já vou passar aí o gabarito para vocês da atividade do TDE da última aula, da aula 16, que valia 0,3 pontos. E o que acontece? Hoje é a abertura do relatório virtual. Então, olha aqui, ó, botar a observação, né? Atenção. Orientação e atividade, relatório virtual, bloco de desenvolvimento 2. Então, ó, dados. Acessar bloco de desenvolvimento 2, AP2, 1,0 ponto, relatório virtual. Atenção para o prazo de entrega. Certo? Então, bem lembrado, não tinha colocado o aviso. O prazo final vai ser bem na nossa. Desculpa, pessoal. Vou tomar uma água. Daí agora ficou, acho que, mais claro, né? Letícia, prezado, né? Por favor, acessar o bloco de desenvolvimento 2. Atenção, orientação e atividade relatório virtual, bloco de desenvolvimento 2. Então, lá em cima, no bloco, tem aqui, né? A atividade, que é o relatório virtual. O Excel, né? Para uso no relatório prática 2. Prática 2, né? Então, só para vocês terem aí o material de referência, né? Poderem estar utilizando. E um dado interessante, que olha aqui, ó, o término dele vai ser no dia 20 do 11. Né? Isso quer dizer o quê? Que a nossa aula, nós vamos ter aqui, nós vamos ter a aula 18, que vai ser no dia 11 do 11 de 2021. Muito bem. Depois nós vamos ter a aula 19, isso que vai ser no dia 18 do 11 de 2021. E a entrega vai ser bem no dia da semipresencial, que é a aula 20, tá? Então, ó, aula 20, semipresencial, justamente no dia 20 do 11. Então, o prazo final, atentem, tá, pessoal? Para que vocês não percam aí. Porque dia 20, se eu não me engano, é um sábado. Então, aqui, atenção, ó. Prazo final. TDE. O que é o TDE? Então, é finalização do relatório virtual AP2, bloco de desenvolvimento 2. Prazo final
hoje? Não sabe. Hoje é 20/11. Então, só o pessoal, então, atentar. Vamos ter ainda mais 2 aulas. Daí vai ter a entrega do relatório virtual, na aula do dia 20. Depois, tudo isso aqui, todo esse calendário está aqui, ó, na programação de encontros, né? Depois do dia 20, a entrega do relatório virtual, nós vamos ter objetiva no dia 25. Daí nós vamos fazer a revisão, tá? E vocês têm que agendar. Já não está aberto, pessoal, os agendamentos. Olhem aí, avaliação semestral. Ó, apareceu para mim, ó, agendamentos de provas EAD. Não abriu para vocês aí? Hã? Hello, alguém me ouve? Hello. Abrindo aqui, professor, calma. Opa, show. Pensei que eu estava sozinho, tinha caído minha internet. E apareceu esse aviso aqui, não sei, eu acho que deve ter aberto. Para mim não aparece, né? Aí é só vocês verem a disciplina de vocês aí, né? Eu acho que ainda não abriu, não. Para mim apareceu operações unitárias. Apareceu? Apareceu para mim Tá. já. E já dá para agendar? Dá, tá marcar semestre ali e agendar. Que dia como que vai ser? Vai ser no dia 11. 11/12. Uhum. Tá, então eu vou colocar esse aviso aqui para o pessoal não esquecer. Então, deixou bom, bem observado. Sábado, né? Então, deixa eu abrir aqui. Isso Ó, aqui também, 11/12, professor. Vou enviar o aviso aqui. Já vão agendando aí, já agendem, tá? Ô, Sor, Hum, daí ali tem horários de 2 em 2 horas. É esse o tempo que a gente vai ter disponível para fazer a prova? creio que sim. Tipo, se eu agendar para as 18, eu vou poder entregar até as 20? Isso. Tá. Áreas, esse aqui, né? Isso aí. Então, eu vou mandar um aviso para todos vocês, ó. Ó, título. Atenção. Exatamente, atenção. Aberto, agendamento de AS. Prova C, avaliação. Por favor, eu vou mandar as duas. Eu tenho uma outra categoria 17 aqui também. Eu vou mandar para processos petroquímicos. Por favor, acessem o autoatendimento e agendem as provas, ou a prova, a avaliação semestral AS. Oi? Essa prova vai ser virtual ou presencial? Olha, em princípio, não tem um aviso aí de local, não está aparecendo aí? Não olhei ainda. Isso, olha aí, toda a orientação está aí. Eu acho que vai ser virtual, tá? Tem AS e daí tem traço P. Daí eu não sei se isso quer dizer que é presencial. Pode ser. Ó, agora atentem
para data e local provas. E com a disposição. É bem possível que seja presencial, né? Em virtude aí de... É que ele tá avaliação parcial, eu não sei se não é isso esse P também. Pode ser parcial, Pode ser. Pior que não tem nenhuma descrição dizendo onde é que vai ser. Não diz nada no autoatendimento. É dia 11 que está marcado aí, então eu vou deixar aviso até o dia 11 do 12, tá? Mandei. Ó, atenção aberto, AS. Muito bem, que bom, pessoal, que já abriu. Vocês já conseguem, então, estar agendando, já vão pegar os melhores horários. Tudo bem, Pamela Baptista, Kleber, Jefferson, Boa noite, Josiane. Abriu já, tá? Lá no autoatendimento, o agendamento das provas EAD, ok? Boa noite, professor. Indo, prof, para ver, já dá para agendar, né? Isso, já dá para agendar. Eu só precisaria saber se seria presencial ou não, porque eu não moro perto do campus. Ali tem, ó, tem o local, ó, tem o meu agendamento, tipo de calendário, disciplina, avaliação e dias. E daí você vai receber um e-mail dizendo o dia e horário. Ó, selecione o tipo de disciplina, é a avaliação parcial, o dia e o horário. Após você receberá um botão salvar e confirma o agendamento de questão. Em instante, você receberá uma mensagem em seu autoatendimento com a indicação do dia e horário da sua. Em princípio, né, vai vir a orientação de onde vai ser e como vai ser. Se vai ser no semestre passado, quem fez, tá, recebeu um link, né, e daí acessava pelo próprio autoatendimento, não foi isso? O trimestre passado foi assim, eu só não sei que agora, porque tá abrindo as coisas, sabe? Eu trabalho numa escola e já tá até optativo uso de máscara, então não sei. Não tem mais a opção de tu não querer mais participar presencial, né? Agora, o decreto estadual diz que a aula é presencial. Nós aqui, por enquanto, nós professores somente temos orientação para retornar presencial às disciplinas que são presenciais práticas. Por enquanto, as presenciais então, teóricas... elas permanecem nesse formato. Muito embora essa categoria 17, ela sempre vai ser nesse formato, tá? Tá, muito obrigada, professor. Então tá, agenda lá. Quem não agendou, depois eu mandei um recadinho, uma mensagem individualmente. Eu acho que o pessoal vai conseguir estar acessando, tá? Muito bem. Então... deixa eu ver aqui. Vamos começar a nossa aula de hoje. Já está gravando aí, beleza? Então tá. Bom, então na aula de hoje vamos finalizar a parte 5 aí, que envolveu estudo de bombas, compressores, ventiladores, o cálculo dimensional de bombas. E né, vai ficar aí para finalizar a leitura da parte 5. E hoje não vamos ter o TDE, mas sim a abertura do relatório virtual para que vocês possam, então, estar iniciando aí essa, digamos, a penúltima avaliação. Vocês já fecharam com a avaliação 5 pontos, 0,5. Agora vai vir mais um ponto do relatório virtual, daí vai ficar faltando só a objetiva, que é mais um ponto. Daí a gente fecha os 4 pontos de AP1 e AP2, aí só vai ter a avaliação semestral, que daí é feita toda pelo sistema, o professor não interfere. Bom, o que tinha ficado de TDE na aula 16? Avaliativo, valendo 0,3 pontos. Construa um fluxograma de aplicação que contemple cálculo de perda de carga, determinação da vazão de bomba, determinação da altura de projeto. No fluxograma deve conter indicações de tabelas e equações utilizadas para os cálculos. Então, com base nisso, tá, tivemos aí uma participação fraca, né? Menos da metade da turma participou. Então, faz parte, o professor sabe,
todo mundo cheio de atividade. Paciência, né? E parabéns aos que fizeram. Então, temos aí Alex, Amanda, Anderson, Ellen, Felipe, Gabriele, Josiane, Júlia, Brock, Pamela Batista, Ramon, Vinícius, Letícia Campos, Luana, Lucas, Alberto, Marina e Marinês. Parabéns aí a vocês que fizeram a atividade. E os demais, então, uma pena, né? Perderam aí mais uma oportunidade aí de estar carimbando mais os pontinhos. Bom, vamos à revisão, né? Então, o que era para construir? Algo muito parecido com o que o professor fez aqui, né? Então, por exemplo, para determinação da perda de carga, né, nós precisamos saber se vai ser uma perda de carga laminar ou, né, uma perda de carga associada a fluxo turbulento, né? Então, parte tudo muito, né, no entendimento de qual é a vazão, né? Com essa vazão, tendo a área, conseguimos obter, então, a velocidade, né? E tendo essa velocidade, nós obtemos aí o número de Reynolds, tendo aí a viscosidade do fluido, certo? E, obviamente, o diâmetro dessa tubulação. Então, tendo o número de Reynolds, nós vamos saber se vai ser laminar, aplicamos Poiseuille, né? Se for turbulento, né? Precisamos determinar, então, o fator de atrito. Só que para a determinação do fator de atrito, primeiro, né, precisamos determinar, primeiro, o grau de rugosidade. Com o grau de rugosidade, determinamos através, né, do diagrama de Moody o fator de atrito. Né? Tendo o fator de atrito, a gente determina, então, as informações necessárias para a perda de carga para fluxo turbulento. Lembrem-se, pessoal, que para ambas as equações, nós precisamos do comprimento total, que é o LT. E para o LT, a gente precisa de informações de acessórios, comprimento de tubulação, para obter o comprimento total. Então, para a perda de carga, basicamente é isso. Precisa viscosidade, precisa vazão, né, diâmetro. Tendo isso, consegue-se obter velocidade, né? Ou consegue-se calcular o número de Reynolds, né? Com o número de Reynolds consegue-se determinar se é laminar ou turbulento. Com o número de Reynolds e com o grau de rugosidade baseado no diâmetro, consegue-se determinar qual vai ser o fator de atrito de Fanning, que é explícito para fluxos turbulentos, né? Para aplicar a equação de Darcy, faz embaixo. E daí, com base em ambas os cálculos de perda de carga, precisamos, né, ter o equivalente em metros do comprimento total, somando acessórios mais tubulações. Com relação à determinação, né, de vazão de bomba e determinação de altura, né, para dimensionamento de bombas, daí nós precisamos de duas informações, né? Saber, né, pegar a altura, né, de descarga da bomba, a altura de sucção até a bomba. Espera aí, que eu inverti aqui. Invertido aqui é o contrário. Certo? Então, aqui o que nós vamos ter? Desculpa aí, depois o professor retifica lá, tá? Então, a altura da bomba, né? A altura da bomba até a caixa de descarga, digamos assim, né? Então, seria o ZD. Então, para nós acharmos a altura de descarga, a gente precisa saber, né, o desnível, né, do eixo da bomba até a altura máxima que larga esse fluido. Precisamos saber a pressão pós-bomba, e aqui é pré-bomba, né? Então, pré-bomba, antes da sucção, a pressão no fluido e também a pressão, né, do sistema pós-bomba.
Precisamos da massa específica do fluido para ambas. Precisamos da vazão, daí a informação, que é uma informação necessária para determinar a velocidade, que será aplicada tanto no HS quanto na determinação do HD. Ok. Precisaremos da gravidade para ambos os sistemas, né? E da perda de carga após a bomba, que está certo, e a perda de carga antes da bomba, né? Que é, como é que se determina a perda de carga? Desse jeito aqui, tá? Então, agora nós temos aí, então, uma noção geral, né? De como, né, a gente determina a perda de carga, quais as equações que a gente usa, quais as fórmulas principais, quais os dados necessários. E obtendo, então, o HD e o HS, né, HD, descarga menos sucção, vai nos dar a altura de projeto. E essa altura de projeto vai ser o que nós hoje vamos estar trabalhando, que é os diagramas de bomba, né? Então, a gente vai hoje trabalhar em cima dos diagramas de bomba, onde nós teremos no eixo Y, tá, as informações de altura, e no eixo, tá, X, as informações de vazão. Então, vazão versus altura, conseguiremos, então, determinar qual será o modelo da bomba ideal para atender as nossas necessidades, ok? Então, era mais ou menos isso que o professor gostaria que vocês tivessem feito, né, mostrando aqui mais ou menos as tabelinhas que se aplica, né? Tudo certinho. Acho que foi bem tranquilo, né, pessoal? Sim? A parte de vazão, para mim, eu fiquei bem confusa. Eu reassisti as aulas e eu não consegui entender muito bem, não. A determinação da vazão? É que a determinação da vazão ela está incluída aqui nos dois, né? Então, assim, a vazão, ou, claro, ou tu vai calcular ela, né, com base naquelas determinações, ou vamos usar uma calha em V, né, ou uma calha retangular, ou vamos ter um medidor de vazão, né? Não tem outra forma, a gente precisa de uma informação. Por exemplo, eu posso determinar a vazão tendo a velocidade e a área da tubulação, né? Ou eu tendo a velocidade e o diâmetro da tubulação. Então, a vazão ela vai ser uma consequência, né? Então, por exemplo, eu posso determinar a vazão definindo, eu preciso abastecer um tanque em 2 horas, um tanque de 10 mil litros em 2 horas. Bom, daí, consequentemente, né, um tanque de 10 mil litros em 2 horas, nós vamos precisar de uma bomba de, no mínimo, 5 metros cúbicos por hora, né? Então, a vazão ela é muito mais dados de projeto, ou seja, dados de partida do que propriamente a determinação, a não ser que você necessite, né, com base em velocidade, com base em diâmetro, com base em determinações, que foi o que a gente aprendeu lá na aula 4, que eram as... É que essa foi... Eu fiquei bem nisso mesmo, tipo, eu não sabia como colocar, sabe? Como Sim, descrever desse modo. mas viu, o gabarito é esse aqui, então vocês tinham que descrever dessa forma aqui, né? Apresentando perda de carga, incluindo a vazão, e apresentando altura de projeto, né? E dimensionamento de bomba, tendo a vazão como informação básica para determinação, tá? Sim, eu acabei fazendo como se fossem 3 coisas independentes, sabe? Não, Eu sei que é uma coisa que eu errei. Não, mas por exemplo, para te determinar que foi essa letra aqui, determinar a altura de projeto da bomba, para te determinar a altura, tu teve que partir da vazão, certo? Sim. Então tu acertou, certo? E, por exemplo, para te determinar o fluxo laminar ou turbulento, tu teve que partir da vazão também, né? E daí aquilo, eu não tenho a vazão, mas eu tenho a velocidade, serve também,
Eu tenho a área, tenho a velocidade, tenho a vazão, né? Então, é mais ou menos nesse sentido que vocês façam a inter-relação entre as unidades, entre os termos e, principalmente, consigam associar aí, né, as equações. Ok? Show. Então, basicamente era isso, tá, pessoal? Perdão. Finalização. Então, lembrando, né, está lá no bloco de desenvolvimento 2, e aqui está o relatório virtual, ó. Ele até estava com outra data, que eu estendi mais o prazo, tá? Bom, altura de projeto, né? Então, na aula passada a gente já viu isso, já vimos isso, já vimos isso, já vimos isso, né? Bom, NPSH, altura de sucção disponível ao saldo positivo de carga de sucção. Então, representa a condição ideal para que ocorra a sucção minimamente recomendável do líquido abaixo do NPSH, que é uma informação que vai vir na tabela da bomba, vai haver cavitação. Ou seja, havendo cavitação, vai envolver o quê? Presença de ou ausência de fluido. Quando cavita, falta fluido, líquido. E daí, como a bomba ela tem a função de transferir líquido e há a cavitação, então automaticamente não haverá, né, transferência de fluido se nós tivermos uma condição abaixo do NPSH. Então, nesse material aqui, nós temos aqui uma leitura complementar lá na apostila, lá, que o professor disponibilizou para vocês na aula hoje 17, na aula 15. Tá? Bom, aqui, né, nós tivemos aqui, deixa eu ver aqui, tá. Nós tivemos aqui um exemplo, tá? Esse exemplo aqui é do cremasco, tá? Capítulo 3, tá? Onde o cremasco, então, ele apresenta esse exemplo. Então, o composto aromático volátil são aqueles, exceto CO e CO2, presentes na atmosfera, que apresentam normalmente pressão de vapor superior a 0,01 PSI, ou seja, 7 vezes 10 na 4. E ponto de ebulição de até 260 graus centígrados. Boa parte dos compostos orgânicos com menos de 12 carbonos são considerados COVs, ou seja, carbonos orgânicos voláteis. São de fácil evaporação, tornam-se sérios poluentes a todo tipo de atmosfera, incluindo a residencial. Então, as emissões de COVs acarretam efeitos tóxicos e ou carcinogênicos, como o benzeno. Na atmosfera, os COVs combinam com os óxidos de nitrogênio na presença da luz solar, produzindo, entre outros compostos químicos, o ácido nítrico responsável pela chuva ácida. Então, os COVs são divididos em duas classes. A de compostos orgânicos não metano, né, que é os CONMS, em que estão aqueles orgânicos oxigenados, halogenados e os hidrocarbonetos. E a segunda classe, né, na qual o metano faz parte. O metano é estudado separadamente, pois se trata do hidrocarboneto mais abundante na atmosfera. Então, os CONMS são emitidos tanto por fontes antropogênicas quanto por biogênicas. Estas caracterizadas por plantas, as quais emitem, por exemplo, terpenos à atmosfera. A principal fonte antropogênica são oriundas do processo de combustão, a emissão veicular de combustíveis fósseis.
armazenamento e transporte de combustível, uso de solventes, emissões industriais e domésticas. Produtos de limpeza, dos desodorantes, corretivos, adesivos, plásticos, colas, etc. Tendo em vista a importância da conscientização sobre a emissão de COVs, considere o enunciado. Uma indústria petroquímica foi instalada em uma região agrícola rica na produção de cítricos. Após o início de sua operação, um pequeno agricultor apresentou problemas respiratórios. Técnicos, ao analisar a qualidade do ar nas imediações da casa de um certo agricultor, verificaram alta concentração de COVs na atmosfera, principalmente benzeno. Depois de inspecionar a planta, detectou-se vazamento na linha de benzeno. Figura 1. Após os reparos, os técnicos resolveram refazer os cálculos relativos ao desempenho da bomba. Para tanto, constataram que o benzeno estava sendo bombeado a 37,8 graus centígrados, sendo nessa temperatura, ele vai ter então um ρ de 865 kg por metro cúbico e a pressão de vapor 26,2 kPa, através de uma tubulação de aço de 100 milímetros de diâmetro interno na sucção e 80 milímetros de diâmetro na descarga, a capacidade de 40 metros cúbicos hora, a pressão manométrica do tanque 1 acusava 200 kPa, enquanto do tanque 2 mostrava 350 kPa. O ponto 1 na sucção estava a 1 metro do nível da bomba, enquanto o ponto 2 na linha de recalque a 3 metros acima deste nível. A perda de carga por atrito na linha de sucção era de 0,07, enquanto a sua perda na linha de recalque era de 0,8 metros. Então, veja, ele deu as informações, mas ele não quer que tu calcule, ele já te deu aqui a perda de carga por atrito, né, na linha de sucção, enquanto sua perda de linha de recalque está. Sabendo que a pressão atmosférica... Bueno, deixa eu abrir a sala aqui. Grande Felipe, boa noite, meu amigo. Então, sabendo que a pressão atmosférica era 0,93 atm, o rendimento da bomba 50%, estime o valor da altura de projeto da bomba, a potência consumida por essa bomba e o NPSH disponível pelo sistema. Bom, então, primeira coisa que tu vai fazer, né, vamos colocar os dados aqui. Então, vamos ter aqui 1 metro de ZS, nós vamos ter a perda de carga equivalente a esse período de 0,07, a perda de carga equivalente nesse período de 0,8, né? Nós temos o diâmetro da tubulação aqui de 80 milímetros, aqui o diâmetro de 100 milímetros, nós temos a pressão antes da bomba de 200 kPa, pós-bomba 350, e do meio da bomba, né, até a altura, né, para onde estava sendo transferido o fluido, 3 metros, enquanto a altura de onde ele estava para onde está indo, 1 metro. Então, nós vamos aplicar, né, para determinar a altura de projeto HD menos HS. Ou seja, diretamente o que nós fizemos aqui, certo? Então, HD, PD, P, ρ vezes G mais ED mais HLD, HS, PS, sobre ρg, gravidade, né, mais ES menos HLS. Beleza, então, aplicamos os valores aqui conforme as definições, né? Então, nós temos aqui a pressão em quilopascal, nós temos aqui o ρ do benzeno, a gravidade, nós temos a altura, ZD, né? E nós temos o HL já calculado. Não precisou calcular. Se ele não fosse dado HL, o que tu teria que fazer? Aplicar a determinação da perda de carga, né? Daí tu teria o HLS e o HLD, né? Conforme sucção de descarga, né? Sucção e descarga. Bom,
Com relação daí, obviamente, só conferir se o valor está dando certo aqui, mas acredito que sim, né? 45,05, então vai ser o HD. De igual forma, verifique-se, né, na sucção. Então, tu vai ter 200 PSI, né? Tu vai transformar para Pascal, da mesma forma como foi feito aqui. O ZS 1 metro, HLS 007, sabendo que é a gravidade, ou seja, aplica-se também 24,5. Então, levando os resultados 4 e 5 para a equação 1, nós vamos ter um H da bomba, né, a altura de projétil 20,55. Certo? Bom, para o valor, né, de potência consumida pela bomba, né, então nós aplicamos a equação, o W, né, que é a potência consumida, aqui então a potência dividido pelo rendimento. Para nós determinarmos a potência útil, que é o WU, nós precisamos de ρ, nós precisamos da gravidade, nós precisamos da vazão e nós precisamos do H. Bom, então o HU, né, nós tínhamos uma definição lá de 40 metros cúbicos hora. A única coisa que temos que cuidar com as unidades daí, né? Aqui nós temos metros por segundo e aqui está em horas. Então temos que passar para segundos, né? Aplica, né, a fórmula, nós então achamos o valor em watts e aqui foi convertido para HP. Como que nós vamos determinar a potência consumida? Com base no rendimento. Então, lá estava dizendo que o rendimento da bomba é de 50%. Então, a potência dividido pelo rendimento vai nos dar, então, a necessidade de um conjunto, né, de bomba, né, que vai nos dar uma potência consumida de 5,22 HP. Bom, isso foi as informações, então, a respeito do dimensionamento, então, da bomba, potência do motor e consumo, né, envolvido aí para o bombeamento, então, do benzeno. Bom, para que não ocorra a cavitação da bomba e automaticamente não ocorra a transferência, ou não, que de fato, então, a transferência ocorra e que ela não deixe de acontecer, nós temos que, então, determinar, né, o saldo positivo da carga de sucção. Então, nós vamos pegar o NPS-HD, que vai envolver a altura de saída mais a pressão, né, atmosférica menos a pressão de vapor do fluido que está sendo conduzido dividido pelo ρg. Então, o valor NPSH vai ser obtido, né, a partir da aplicação. Então, nós tínhamos lá pressão atmosférica, passamos para Pascal, pressão de vapor, passamos para Pascal, a massa específica, a gravidade. Aplica, então, nós vamos ter um NPSHD de 32,52, certo? Então, com base nessa informação, quer dizer o seguinte, que não haverá, então, a cavitação aqui. Bom, aqui é o material que o professor colocou lá, deixa eu ver que número ele ficou o material, que foi aquela indicação que eu dei antes, caso vocês queiram reforçar um pouquinho mais os conceitos. Eu acho que está aqui, ó. Não. Não, lá. Aqui. Aqui, ó. Aqui, não, tá antes. Acho que tá aqui. Aqui, esse aqui, ó. Tá dentro desse material aqui, ó. É a mesma coisa, tá, pessoal? A única coisa que vai mudar ali é uma sigla, em vez de estar usando
uma letra vai estar usando outra, tá? Então, é mais para que vocês possam ter mais uma opção de estudo, né? E não só o livro do Cremasco e o material do professor. Então, vocês podem estar complementando o estudo de vocês. Ok, então esse outro exemplo aqui, mesma coisa, ó, tu tem uma válvula de pé, tu tem um comprimento, tem as curvas, né? Daí tu determina, né, o NPSH requerido para essa bomba 1.9, né? E da mesma forma, né, as informações aqui para esse exemplo numérico. Então aqui, né, tu vai fazer o cálculo de comprimento equivalente conforme a válvula de pé, as curvas de 90, as reduções, né? Então vai dar 18,5 mais o comprimento dos trechos, ou seja, o L total, ou seja, aqui está escrito só como L, então vai nos dar 80,30. Cálculo da perda de carga, então, primeiro, determinação do número de Reynolds, né, devido ao número de Reynolds ser maior que 4.000, regime turbulento, então, aplicamos a equação de Darcy, que é o nosso HL, né? Feita a aplicação da equação de Darcy, encontramos aqui o J, que é o HL, de 1,64. Com base nisso, então, aplicamos a mesma equação que a gente está trabalhando, aquela ali, tá? Mesma coisa, só aqui a pressão de... Professor? Oi? O J ali é o quê? É a perda de carga. Tá. Ele tá definido como J nesse material, mas é o mesmo HL que o Cremasco. Ah, tá. Que o professor ele usa o Cremasco, porque a gente tem o livro do Cremasco na biblioteca. É, né? pois então, foi por isso que eu perguntei, porque lá tava HL, mas tá, é a mesma coisa então. É a mesma coisa, tá? Então, só que aqui ele traz como J. Daí ele diz para ti obter o epsilon D, né? Que é a tabela lá para... o epsilon D, né? Que é o grau de rugosidade. E depois ele manda tu usar essa equação, a tabela de Muth. Passei demais. Ele diz aqui, né? Então, fica aqui, ó, que é o F, que é o fator de Fanning, que tu precisa, então, dos gráficos, conforme definido lá no material presente. Então, definiu, aplicamos aqui, ó, as alturas, a gente tinha H1, H2, né? E a definição, então, do valor 2,68, onde, né, o mínimo exigido 1,9. Então, observa-se que a perda de carga é menor que o valor calculado em item C e, consequentemente, o diâmetro, né, abstrato satisfaz. Né? Então, é uma determinação, esse exemplo ele determina, né, qual vai ser, né, a condição necessária para que ocorra, né, a transferência, onde tu vai ter que determinar, então, o diâmetro necessário da tubulação para que tu consiga transferir da forma como tu necessita aquele fluido ali, tá? Então, nesse exemplo, né, como a diferença entre os valores calculados é significativo, pode ser conveniente, por motivos econômicos, refazer os cálculos com um diâmetro menor. Então, aqui tu projeta, tu estima o diâmetro da tubulação e obtém um cálculo e tenta te aproximar, né, do parâmetro com base do NPSH. Bom, então, NPSH, os fabricantes fornecem, tá, esse valor, né, conforme a vazão da bomba. Então, tu vai cavitar sempre que o teu NPSH disponível no sistema for menor ou igual ao NPSH requerido pela bomba. Então, para o funcionamento é necessário que o NPSH disponível no sistema seja, então, maior que o NPSH requerido pela bomba, tá? Bom, então, onde é que a gente vai achar essas informações? Dentro das curvas características das bombas. Então, o Cremasco ele traz esse exemplo aqui, tá? Onde ele traz galão por minuto, ele usa a nomenclatura, ele utiliza o livro baseado no Faust, e o Faust, então, americano, eles trabalham com galão minuto, pés, né? E ele fez a conversão aqui para metros, né? E para metros cúbicos. Beleza, show de bola, né? E com base nessas informações,
a gente vai trabalhar com esse primeiro exemplo do cremasco, tá? Mas o professor também disponibilizou para vocês esse material da Jacuzzi, que também foi lá na aula 8, eu acho que eu disponibilizei para vocês. Deixa eu confirmar aqui. Esse aqui, ó. Não, não foi na aula 8, esse aqui foi mais para frente. Não foi. Esse do jacuzzi foi a aula retrasada, eu acho. Deixa eu ver aqui. Então, foi aula 15, não, também não foi. Foi aula 16, foi aula 16. Então, tá aqui, ó. Esse aqui, ó. Essas curvas de bomba. Então, para vocês... Ixi, peraí. Então, para vocês, se quiser, tu pode buscar no... rapaz. Se tu quiseres, tu pode simplesmente buscar pelo link aqui. Deixa eu ver. Às vezes muda o link, né? Mas deixa eu só ver se está certinho. Olha aí. Show de bola. Show de bola. Não, não tá show de bola nada. Eles já tiraram. Eles devem estar com outras planilhas aqui. Deixa eu ver se eu acho. Bombas centrífugas. E as bombas. Daí. Nossa linha. Detalhes. Tem vários tipos. Aqui deve ser. Ó, curvas de desempenho, tá? Conforme o modelo, daí tu baixa. Tem vários modelos, tá? Mas o bom daquele material como ele era, é que tu... Não sei se vocês abriram, tá? Mas se tu abrir ele... Se tu abrir ele aqui, ó... Só que eles tiraram, porque tu vê que ele era um material que estava bem desatualizado, né? Ainda tinha o uso dos papéis milimetrados, então a determinação das curvas foi feita tudo em papel milimetrado aqui. Nada contra, show de bola, né? Para nós aprendermos, para estudar, tá ótimo, tá muito bom. Mas daí eu acho que estava meio, né, meio antiquado, eles tiraram. Daí agora qual é o problema? Que tu tem que ir uma por uma, daí tu vai ter que entrar aqui, por exemplo. Eu não quero mandar meu e-mail. Puta merda. Tá, vou mandar então. Uma maneira de eles ficarem com o teu contato, né? Putz, greu. Aí, ferrou. Vamos lá. Interesse. Bombas. Ok. Tá, daí baixou. Daí só para vocês verem, então baixei de uma, né? Então tá aqui, ó, daí a curva agora ela tá mais digitalizada, né? Então nós temos aqui a curva de NPSH versus vazão, nós vamos ter a da potência versus vazão e vamos ter a curva de altura manométrica versus vazão. Então para essa bombinha um pouco diferente, né? É uma bomba centrífuga monoestágio construída em aço inox, uma bomba um pouco diferente, tá? Vou pegar uma bomba mais comum que essas daqui, ó. Essas bombas aqui. Aí. Tá aqui. Essas bombinhas mais comuns.
Ó, aqui tem várias, ó. Inclusive uma... Ah, não acredito que eles vão pedir... Puta vida, tudo de novo. Vamos ver. Ó, daí aqui tem mesma coisa, altura manométrica e vazão, e aqui as curvas características, né? Potência nominal, menor eficiência. Então, mudou um pouquinho o modelo das curvas, mas da mesma forma é altura, vazão e as informações a nível do modelo da bomba conforme o diâmetro do rotor, tá? Que isso aí a gente já vai. Ó, ensaios de bombas foram realizados no Laboratório de Etiquetagem de Bombas Hidráulicas da Universidade Federal de Itajubá. Então, o princípio é o mesmo. Tu vai definir a altura manométrica, vai encontrar conforme a vazão, daí tu vai determinar qual desses modelos aqui, 1, 2, que aqui, isso aqui o que muda? Muda o rotor de meio, tá? Que é a parte interna, o rotor interno da bomba, tá? Então, dependendo, ele vai diminuir, o diâmetro dele e a espessura dele vai diminuindo, que é o rotor, que é o que vai impulsionar o fluido. Então, a carcaça, ela permanece a mesma, porém o interior dela modifica, tá? Então, em cima disso, que a gente vai ter esse 1, 2, 3, 4, 5, vai ter 5 tipos diferentes de rotor para uma mesma bomba, certo? Tá, mas isso aqui é só mostrando um material mais atualizado, porque eu tentei fazer o download ali, então esse download aqui já nem existe mais. Vamos deixar só como material 2 da aula 16. Ok, então, em cima disso, a gente pega aqui, né, esse material da Jacuzzi. Então, o que ele tem aqui, ó? Se vocês olharem o rotor, que é a parte interna, então ele vai de 390 milímetros até 264 milímetros. E o rotor, então, o diâmetro dele vai variando, né, conforme, né, a curva da bomba. Então, essa aqui é a curva, certo? Então, o que tu percebe? Ó? Quanto maior for a vazão, ó, o que vai acontecendo com a altura manométrica? Vai diminuindo a altura para poder ganhar em vazão, certo? E da mesma forma, tu vai ter um outro rotor. Então, o que tu percebe aqui? Que quanto maior o rotor, maior vai ser a vazão e maior vai ser a altura manométrica. Então, o rotor, que é a parte interna. Que é o rotor, pessoal? Rotor, bomba centrífuga. Então, é essa parte interna que fica, isso aqui fica dentro, tá? Então, aqui tem vários modelos de rotor. Então, o que está mudando? É o diâmetro dele, certo? Então, esse rotor ele fica dentro dessa carcaça. Então, a carcaça ela é a mesma, o que muda é essa parte interna aqui, que é o rotor, que vai mudando, então, o diâmetro. E tem vários modelos de rotores, né? Cada um para uma aplicação, cada um com uma eficiência, e cada um explícito por tipo de bomba, ok? Aqui tem um desenho mais bacaninha, ó.
mostra aqui o rotor, ele aqui, ó, tu visualizando ele por dentro. Então, esse diâmetro, ele vai variando conforme. E lembrando que o fluido, ele entra no meio, o fluido, ele entra bem aqui, e daqui ele tangencia, né? Que isso aqui está girando, então ele é jogado, né, com toda a força nessa parede, e daí ele vai passando de uma zona de alta pressão e vai ganhando em vazão. Daí a pressão vai sendo convertida em vazão. Mas a entrada é no centro, no meio. Bom, então, em cima do que a gente está vendo aqui, né, o que acontece? Essa bomba, quando ela é projetada para trabalhar com uma eficiência máxima, no caso aqui de 80%. Então, tu tem a faixa de eficiência máxima de 80%, o máximo que ela atinge é 81%. Então, a estrutura dela ela é feita para trabalhar com um maior rotor, para ter a maior eficiência, que é aquilo que a gente viu no exemplo do cremasco, falava em uma eficiência de 50%, então o máximo dela aqui é 81%. Mas vai depender, por exemplo, num projeto eu preciso de 200 metros cúbicos a 70 metros de altura, né? Então aqui, por exemplo, ó, eu não consigo usar esse rotor de baixo, eu vou ter que usar o rotor de cima, e eu vou estar numa faixa de eficiência dela que vai variar de 70 a 75, vai dar em torno de 72, 73 de eficiência, tá? Então, isso é um exemplo, né, de como. E para te usar um rotor de 390 milímetros, a potência do teu motor vai ter que ser de 100 CV, né? Então, isso vai te dar um consumo de energia maior, tá? Então, usando a curva, né, da bomba do exemplo 3.2 do cremasco. Então, o que nós tínhamos? Nós tínhamos lá o exemplo 3.2. Supondo que a bomba utilizada, né, na figura 3.1 seja do tipo centrífugo, cuja a 3.1 que era essa bomba aqui, tá, pessoal? Tá? Aqui, ó. Essa aqui. 3.1 do exemplo 3.1, só para vocês se situarem. Então, seja do tipo centrífuga, cuja curva característica é aquela fornecida na figura 3.15, que é essa figurinha aqui que o cremasco deu. Eleja a configuração da bomba em termos de diâmetro do imperidor em polegadas, rendimento, potência em HP, bem como verifique se existe possibilidade de haver cavitação. Então, o que nós precisamos fazer? Tendo em vista que foi fornecido a curva da bomba, assim como são conhecidos os valores da capacidade de operação, 40 metros cúbicos hora, a altura total do projeto, 20,55 metros, tais valores são levados, né, enquanto abscissa e ordenada, né, respectivamente, na figura 3.15. Note-se que o ponto de operação situa-se pouco acima da reta de 5 HP e entre os valores de diâmetro impelidor de 8 polegadas e 9, ressaltando-se que não se pode escolher um valor igual a 5.1 ou o valor encontrado no exemplo anterior, 5.22. Então, o diâmetro impelidor e o diâmetro impelidor igual a 8.3. Então, é tipo assim, tu não tem opção, entendeu? Se o teu valor deu um pouco acima de 8 polegadas, para te atender o teu projeto, tu vai ter que pegar ou 8 e não atende, ou 9. Né? Então, tu sempre, vai ser muito difícil tu encontrar a bomba ideal para tua condição. Então, sempre tu vai ter que fazer um super dimensionamento, um pouco acima, tá? Por que não abaixo? Porque se tu pegar abaixo, tu não vai entregar o que tu vendeu. Então, os valores a serem eleitos serão aqueles fornecidos pelo fabricante. Dessa forma, a configuração adequada para a bomba centrífuga, com base na informação do fabricante, é diâmetro impelidor 9 polegadas e potência de 7,5. Ah, mas, professor, no cálculo não deu 5,22 HP
e 8,3. Então, como eu te disse, o fabricante ele não te dá essa opção de tu quebrar, ele não vai fazer uma bomba sob medida para ti. O que ele tem é aquilo ali, é as comerciais. Então, tu tenta te enquadrar dentro daquela realidade. E, em cima disso, né, dessas visões, tu vai ter a determinação do rendimento real com base na visualização da bomba. Note que no que se refere à possibilidade de haver cavitação, verifica-se por meio da inspeção da figura 1 que o NPSH requerido é 3,5, ou seja, 1,04, 3,5 polegadas, ou seja, 1,04 metros. Tendo em vista que no exemplo anterior o NPSH, né, dimensionado foi de 32 por 52, constata-se que o NPSHD é muitas vezes maior do que o NPSHR, descartando a possibilidade de haver cavitação na bomba. Então, aqui é exatamente o que nós estávamos falando. Então, o que nós enxergamos? Que a 40 metros cúbicos, né, a uma altura de aproximadamente 22 metros, né, acho que era isso aí, era 20,55, pouquinho acima, deu o ponto bem aqui. Então, o que acontece? Tu não vai conseguir usar um motor de 5 HP, porque deu acima. Então, tu vai ter que partir para um motor de 7,5 HP. É bem maior, mas não tem outra opção, certo? Vai usar esse motor. Se tu olhares aqui, o rendimento que tu tem, ó, ele ficou entre 55 e 60. Ó. O rendimento de 55 ele vem aqui, né, e o rendimento de 60 ele vem aqui. Então, ele ficou intermediário, né, entre 55 e 60, então, mais ou menos 57 no meio. Tá? E o rotor vai ter que ser 9 polegadas. Por quê? Porque ficou acima do 8, então a gente vai ter que usar o de 9. Então, com base nisso, tu conclui, né, então, que essa bomba ela vai funcionar, então, com um rotor de 9 polegadas, com um motor de 7,5 HP e com um rendimento em torno de 57%. E o NPSH está diferente aqui, ó, ele está definido aqui, ó, 3 pés, 4 pés, 5, 6, 7, 8 e 9 pés. Então, se tu olhar, o ponto deu bem entre 3 e 4, ou seja, segundo o exemplo, definiu 3,5, né? Então, 3,5 foot, né? Pés, vai te dar 1,04 metros. Então, como no cálculo foi o NPSH, né, dimensionado foi de 32, e a bomba, né, dentro desse intervalo aqui, trabalha com 1 metro, né? Ou seja, se aqui em vez de dar 32, desse 0,5, iria cavitar. Por quê? Porque nesse ponto a bomba, o NPSH requerido é 1 metro. Então, se o dimensionado desse 0,5, iria cavitar, não daria. Mas aqui, como o dimensionado foi muito maior do que o requerido, a bomba vai funcionar sem cavitação. Bom, nós vimos para essa bomba. E se a gente usar o material aqui da Jacuzzi, né? Qual bomba será que a gente vai ter que utilizar? Vamos dar uma olhada? Então, é isso que a gente vai fazer agora. Então, pegando o material da Jacuzzi, o que nós pegamos aqui? Essa primeira bomba, ó, se a gente pegar 20 metros de altura aproximadamente, né? E pegarmos 40 metros cúbicos, o que nós temos aqui? Para esse modelo de bomba, FB3, FM3, nós temos aqui 3 modelos de rotores. Né? Essa é uma bomba que, no máximo, o tamanho do motor é 5 CV. Então, o que acontece? Se nós tivermos que deu muito próximo do limite, ele deu um pouquinho acima, tá? Para ser bem sincero.
Então, como deu um pouquinho acima, eu não aconselho a gente usar essa bomba. Por quê? Porque a gente vai estar trabalhando, né, no limite do projeto dela, né? Então, não é uma boa escolha. E aqui, se a gente fosse olhar o NP-SH requerido para a bomba, ele seria avaliado aqui, ó, aproximadamente 2, ó, tá vendo? Então, como tinha dado 32 o calculado, então atenderia. Então, condição de trabalho no máximo, necessário minimizar riscos. Então, vamos para a próxima bomba. Bom, agora sim, ó, 20 e 40. Porém, né, tu tá usando a faixa mais inferior da bomba, mas pode ser um 5CV parece que atende, motor de 135, um rotor de 135 também atende, né? E tu vai ter um rendimento aqui, ó, aqui é 77, aqui é 75, aqui é 73. Então deu um pouquinho abaixo entre os 75 e os 73, mais para 75 do que 73. Então, vamos dizer 74 de rendimento. Bom, uma boa opção para a condição. E daí vamos ver esse último aqui. Então, 20, né, 40. E se tu olhar, ó, o NPSH requerido, ele deu aproximadamente aqui 2,5, ó. Aqui é 5, 2,5. Bom, aqui então, o que nós vemos? Também bate o mesmo motor, ó, 40, 20, né, em um rendimento então, de 75%. Né? Então, mesmo HP, 5 HP, né? Então, é o que a gente pode também estar definindo. Melhor opção para a condição. Então, tanto essa bomba quanto essa bomba, elas estavam ok dentro desses exemplos que a gente trabalhou. Então, compreenderam, pessoal, como é que a gente faz para essas definições aí? Sim? Não? Ficou claro? Jefferson saiu. Tá ali embaixo. Alex, Aline, Kleber, Júlia, Felipe, Marinês. Tranquilo, professor. Deu para ter uma noção? Tá. E Luana, Josiane, Anderson, tranquilo? Sim, professor. Tá. O professor estava olhando o material aqui e não está aparecendo mais para mim o 20 e o 21, que é a aula 18 e 19. Não sei o porquê. Não, é que eu não botei o material ainda na aula 18 e 19. Tá. Não, é que tinha material da apresentação de hoje, não tinha? Mas daí é a aula 17. É 17, tá. Tá confuso. Olha a data ali. Tem a data ali, guria. Tá louco, é muito... Não, mas é muita loucura mesmo. Mas tem a data aqui, ó. Deixa eu te mostrar. Aqui... É que eu botei para já dar o lembrete. Estou cansada hoje. Não, tranquilo, faz parte. Ó, 4/11, a abertura do relatório, está aqui. Mas só que eu vou fazer a retificação. Espera aí que eu vou arrumar já. E o TDE, então, como foi o aviso, aqui o TDE é realizar o relatório virtual. E o relatório virtual é bem em cima disso. Só que como tem até o dia 20, caso vocês tenham alguma dúvida, a gente ainda tem a aula que vem para conversar, a aula 11, e também tem a aula 18, né? Caso vocês fiquem com dúvida aí, né? Não vão deixar para fazer no dia 20, né? Porque daí não dá para tirar dúvida. E daí é bom, porque a gente tem aí, que nem agora. Agora eu terminei a parte da aula, daí vocês têm aí mais de meia hora para dúvidas. Então, dá para a gente conversar, dá para vocês compartilhar a tela. Então, dá para fazer um trabalho bem, bem bacana aí. Deixa eu só... eu vou parar, então, a gravação aqui, daí eu vou fazer a retificação lá do material da aula 17.
e fico à disposição caso vocês tenham alguma dúvida, tá? Então, eu vou parar a gravação agora.